Bom, até agora, né, no nosso curso de física como um todo, né, passando por física 1 e chegando agora no começo aqui de física 2, nós discutimos a conservação de duas grandezas. Então, até agora, a gente já enfatizou que a energia ela se conserva. Então, existe uma lei de conservação de energia na natureza. Entende a energia como, entre aspas, um fluido, né? Ela não se cria, não se transforma, ela simplesmente flui de um sistema para outro, de formas diversas. E também o momento linear. Então, o momento linear ele também é uma grandeza que se conserva, mesmo quando, né, a energia não se conserva. Se você pegar um sistema aberto, né, você pode ter conservação do momento, mesmo quando você tem dissipação de energia. Nessa fase agora, nessa seção 11.11, a gente traz uma outra lei de conservação que envolve agora o momento angular. Então, assim como a energia, assim como o momento linear, o momento angular ele também se conserva. Então, o nosso ponto de partida, conforme a gente sempre fez, na realidade, quando a gente procura leis de conservação, é a relação torque resultante igual à taxa de variação do momento angular, que é a chamada, né, segunda lei de Newton para as rotações. O que essa expressão, né, o que essa igualdade nos traz de informação? O que ela nos diz é que se nenhum torque externo resultante age sobre a partícula, se o torque resultante externo, e veja que aqui a gente está falando só de elementos externos, os internos já não contribuem para uma taxa de variação do momento angular, porque eles são produzidos pares a pares. Mas se o torque resultante externo sobre o sistema ele é igual a zero, então o dL dt é igual a zero. Ou seja, a taxa de variação do momento angular é constante. A taxa de variação do momento angular é igual a zero, o que implica que o momento angular é uma constante, não varia no tempo. Ele não precisa ser igual a zero, tá certo? Mas uma coisa é certeza, não varia. Mesmo que ele seja diferente de zero, ele ainda assim é constante. Então esse resultado, que é conhecido como lei de conservação do momento angular, ele também pode ser escrito, né, de outra maneira, que Li é igual a Lf. Isso aqui é o que nós conhecemos como lei de conservação. O momento angular inicial é igual ao momento angular final. Note que, enfatizando, se o torque externo resultante é nulo, o momento angular L do sistema permanece constante, sejam quais forem as mudanças dentro do sistema. Mesmo que eu mude o sistema internamente, ou seja, haja choques, etc., não importa. Não importa. O momento angular total do sistema ele é conservado. É análogo às nossas mesas de bilhar. Se eu pegar 5 bolas de bilhar, calcular o centro de massa, tá certo? E de repente colocar ela para movimentar, a partir do momento que começou a movimentar, o centro de massa, se eu parar de atuar sobre eles, o centro de massa desse sistema ele continua se movimentando com velocidade constante. Mesmo que as partículas vão uma para cada lado, na hora que eu calcular o centro de massa desses caras, ele continua se movimentando certinho com velocidade constante. Porque não tem mais forças externas atuando no sistema. Mesmo que os momentos de cada uma das partículas variem, mude de direção e mude de sentido, etc, etc, o momento angular do centro de massa, ou seja, é o momento linear do centro de massa, o momento linear total, ele é conservado. Porque as forças externas são iguais a zero. Aqui é a mesma coisa. Se o torque externo resultante é nulo, o momento angular L permanece constante, sejam quais forem as forças, as mudanças internas ao sistema. Vale enfatizar também que o momento angular ele é uma grandeza vetorial. De forma que a gente tem 3 equações, tem o Lx, o Ly e o Lz.
Pode ser, em casos particulares, que você tenha conservação da componente x, da componente y, mas não tenha conservação da componente z. Ou seja, se eu tiver um torque atuando na direção z, então o momento angular na direção z pode variar, enquanto o x em y não varia, porque não tem um torque na direção nem x nem y. Então a conservação aí, ela perdura elemento por elemento, ou seja, componente por componente do vetor. Se a componente x não tem nenhum torque, ela continua constante. Se a componente y não continua constante, não tem nenhum torque, ela continua constante. É igual o caso de balística, lembra balística? Balística, quando você tem um movimento de balística, você tem um movimento, mas a aceleração só está em y, que é a aceleração da gravidade. Então a velocidade em x é constante. Não tem uma variação da velocidade x, porque não tem uma direção em x. Apesar de existir uma variação da velocidade em y, porque tem a aceleração da gravidade que está em y. Aqui é análogo, você pode ter uma variação do momento angular x e y, mas não tem z. Basta que o torque resultante na direção z seja igual a zero. Então ela pode se conservar componente por componente. Dependendo dos torques externos que agem sobre o sistema, o momento angular ele pode ser conservado então em uma ou mais direções. Naturalmente que não em todas, né? Porque para ele conservar em todas as direções, aí o torque resultante total tem que ser igual a zero. Vale também, só para concluir, enfatizar que essa lei de conservação ela é válida mesmo nos regimes relativísticos, ou seja, mesmo quando a gente vai para sistemas com alta velocidade e a gente já foge daquela mecânica newtoniana, ainda assim o momento angular se conserva. E mesmo quando a gente vai trabalhar em regimes subatômicos, da ordem da escala atômica, onde as leis da mecânica clássica deixam de valer e começam a existir um novo conjunto de equações para descrever as dinâmicas, que é o conjunto da mecânica quântica, mesmo nesse caso, nesse regime, o momento angular também se conserva. Ou seja, a lei de conservação do momento angular ele é válido tanto na mecânica quântica quanto na mecânica relativística, quando na mecânica newtoniana. Ok? O livro ele traz alguns exemplos para mostrar como que isso funciona, como é que essa variação do momento angular ela é importante e é fácil de ser entendida. Eu vou começar mostrando um vídeo aqui, só para a gente exemplificar, que no fundo é um dos exemplos do livro também. Então tá aqui, ó. Tá aí, tem um vídeo aqui, que é conservação do momento angular, ó. O que nós temos aqui? Nós temos uma banqueta, 2 pesos, e você está um sistema isolado, ó. Aí sentou o Cláudio Furukawa, e ele põe então para rodar ali o corpo, ó. Tá vendo, ó? O que acontece aí? Vamos dar uma pausa, ó. Ele está rodando, vamos voltar um pouquinho, voltou demais, ele estava rodando, não tem força nenhuma externa atuando no sistema, né? Porque agora ele está ali, vamos supor que o atrito é zero, ó. Ele está com os braços esticados e você tem uma certa velocidade angular. Então você tem associado a esse movimento aí um momento angular que é dado por I ômega. Tá certo? Esse aqui é o meu momento angular inicial. Agora o sistema é todo o sistema, é a cadeira, é o homem, é os pesos e tudo mais. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar o peso e vai trazer próximo ao corpo dele. Quando ele faz isso, o que acontece com o momento de inércia? Quando ele aproxima todo mundo próximo ao eixo, o momento de inércia diminui. Lembre-se que quanto mais próximo ao eixo, né, mais fácil é você pôr para rodar um objeto, né, então menor é o momento de inércia. Só que o momento angular se conserva. Então, se essa grandeza aqui ela diminui, dado o movimento das partículas internos, né, veja que não tem nenhuma força externa. O Cláudio aí ele está isolado do meio externo. Então, se esse ente diminui, automaticamente, para ter conservação do momento, esse aqui tem que aumentar. Então, é isso que é o experimento. Ó. Então, o que acontece? Olha lá. Ó.
Fechou, ó, dá mais voltas por segundo. Abriu, diminuiu a velocidade angular. Fechou, aumentou a velocidade angular. Abriu, diminuiu. Porque abriu, diminuiu o momento de inércia, aumenta a velocidade angular. Aumentou a velocidade de inércia, aumenta a velocidade angular. Novamente, ó, fechou, aumentou. Abriu, diminuiu a velocidade angular. Isso por quê? Por conservação do momento angular. Aqui o J dele é o que ele chama de momento de inércia, né? Mas o nosso é o I. Então, o I, se você aumenta esse, você diminui esse. Se você diminui o momento de inércia, você aumenta o momento angular. É isso que ele está aqui exemplificando no livro. Ó. Então, aqui, ó, é exatamente esse experimento aqui, ó, onde você aumenta o momento de inércia, logo diminui a velocidade angular. Diminui o momento de inércia, logo aumenta a velocidade angular. Outro exemplo que ele dá, ó, é o salto. Ó. Quando o saltador ele quer dar muitas voltas, ele contrai o corpo. Né? Quando ele contrai o corpo, então o momento de inércia diminui e o número de voltas que ele dá, né, ele dá aquelas 10, 20 cambalhotas, você vê que quando os caras fazem isso, eles abraçam as pernas, se fecham assim. Para quê? Porque diminuindo o momento de inércia, ele faz com que o momento angular aumente. Então ele dá mais voltas. E quando ele quer diminuir o número de voltas, ele abre o corpo e aí então o momento de inércia diminui por conservação do momento. O salto em distância também, ó, tem todo o movimento do corpo aqui que usa o momento de inércia para fazer o movimento adequado. No caso do balé também, ó, as bailarinas elas se fecham inteiras, né, para que ela aumente a velocidade angular dela, né, quando ela está toda contraída. Se ela quiser diminuir a velocidade angular, ela aumenta o momento de inércia, estica as pernas, estica os braços, aumentando, né, afastando do eixo de rotação as massas, né, fazendo com que o momento de inércia aumente e, consequentemente, a velocidade angular diminui. Tá certo? Aqui também ele fala o exemplo 11.7, ó, é análogo ao da cadeira, mas o que ele tem aqui? Ó? Ele está sentado, parado, com uma roda rodando para cima e o momento angular é esse aqui. Ó. Se ele pegar a roda e mudar de direção, o momento angular que antes era L para cima, agora ficou L para baixo. Mas o momento se conserva. Se o momento inicial era esse, o momento final tem que ser esse ainda. Ou seja, vai ter que aparecer um movimento de rotação no indivíduo agora, quando ele inverter, né, quando ele tivesse inverter, de tal maneira que agora o momento angular dele mais o momento angular da roda, que agora ficou negativo, né? Ou seja, esse LC mais esse L dá o L antigo. Então você tinha o L inicial, tá aqui. Agora então, quando eu inverti, tem que aparecer um outro momento aqui, de tal forma que a soma dos dois continue dando o mesmo que tinha inicialmente. Então, se eu estiver segurando uma roda parado aqui, na hora que eu inverter, eu vou começar a rodar no sentido contrário a ela ali, para poder compensar, né, o momento angular, a alteração, né, do momento angular, fazendo então com que ele se conserve. Beleza? Então isso fecha a 11.11. Amanhã a gente avança na 11.12, põe um ponto final nesse capítulo e faz algumas séries de exercícios, etc., para que na semana que vem, então, a gente comece o livro 2, o volume 2, e a gente comece com a parte de fluidos.